Boa tarde, pessoal. Estamos em mais uma tarde aqui no Conexão SM e hoje nós temos uma convidada maravilhosa que é referência na área de neurologia em Campo Grande, que é a nossa querida doutora Andréia Weimann. Hoje nós estamos aqui para uma reflexão muito importante sobre o diagnóstico de TDAH. Cada vez mais nós temos observado a quantidade de diagnósticos. É fato, em torno de 5 a 8% das pessoas têm diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. E esse transtorno, ele pode ser tanto de déficit de atenção, quanto hiperatividade, quanto os dois combinados. Não necessariamente todo mundo que é hiperativo tem déficit de atenção. É muito importante se ater a esse fato. Eu trouxe essa nossa colega para essa reflexão justamente por dois polos que nós precisamos olhar. Cada vez mais o diagnóstico tem aumentado. É óbvio, hoje nós temos inúmeros recursos para que isso seja feito, então nós podemos diagnosticar precocemente. O diagnóstico não precoce, ele tem repercussões muito ruins na vida das crianças, dos adolescentes, mesmo porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitos diagnósticos confusos, que na verdade precisariam de diagnósticos diferenciais. Porque os quadros muitas vezes se assemelham. Nós temos muitas crianças e adolescentes que têm transtornos ansiosos também com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. O organizado, e é isso que a nossa colega vai falar um pouco, é juntar. É a equipe multiprofissional, né? Então é o médico, é o neuropsicólogo, nós precisamos de uma equipe para fechar um diagnóstico mesmo. Cada vez mais nós observamos as pessoas chegando no consultório com o diagnóstico pronto muitas vezes do Google. Doutor, eu tenho todas essas sintomatologias, então eu realmente tenho TDAH. E aí, doutora, eu gostaria de tomar essa medicação. É claro que os medicamentos existem, eu falo que enquanto a gente está aqui, inúmeros medicamentos são criados, graças a Deus, o universo, mas nós temos que tomar cuidado, porque todo o excesso não é saudável e a gente vem observando inúmeras pessoas que não precisariam de medicação, precisariam sim de terapia e outras organizações fazendo uso abusivo e excessivo de medicamento. Então, hoje falaremos sobre esse assunto, espero que faça sentido para vocês e que traga reflexões. Lembrem-se, nós temos TDAH, criança, adolescência, adultos, e como eu falei, tem o excesso de diagnóstico, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que sofrem sem saber que tem uma patologia que pode ser tratada e que melhora a qualidade de vida, assim, de forma surpreendente. A pessoa, quem tem o déficit de atenção em si, ele não vê nada e de repente ele começa a ver. Eu nunca esqueço um colega que falou, nossa, quando eu fui diagnosticado, eu nunca tinha notado que no fundo da minha casa tinha uma árvore gigante. E, sinceramente, um colega da área, formado em medicina, então quando ele falou isso eu falei assim, nossa, olha que interessante, eu era recém-formada nessa época e esse caso me chamou muita atenção. Então realmente tem pessoas que sofrem muito nas escolas, passam por muitas dificuldades, sofrem bullying e realmente precisam de medicamento e muitas vezes terapia. Então vamos conversar sobre esse tema interessantíssimo, Andréia. Obrigada por ter me convidado, Silmara, por estar aqui, poder conversar com você. A gente sempre gosta de conversar bastante quando a gente se encontra. E falar sobre algo que a gente lida todo dia é sempre muito bom, né? Então, TDAH também atualmente me angustia, porque como a gente vinha conversando antes de começar, há um aumento, há um super diagnóstico. Então, a gente sabe que ele é muito frequente, principalmente na população infantil, 3 a 5% das crianças com transtorno neurobiológico têm esse diagnóstico de TDAH. É importante fazer o diagnóstico precoce, até primeiro, não para medicar, mas para conduzir essa criança ao longo da vida, para que chegue na fase adulta mais saudável do ponto de vista comportamental e mental. Mas é importante ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas os caminhos para chegar nesse diagnóstico. O diagnóstico é clínico, não é por exame, não é um eletro que vai dar o diagnóstico de TDAH, o diagnóstico é clínico. Mas é importante que ele comece com o médico. Então, hoje, o que a gente vê? Todo mundo dá diagnóstico de TDAH. A criança está na escola, a professora vê aquela criança mais agitada e fala, nossa, esse menino tem TDAH. Fala para a mãe, você já foi ao médico? Seu filho tem TDAH. Ou então, eles pulam etapas e eles vão no psicopedagogo ou no neuropsicólogo e já chegam com um laudo pronto, já para o médico analisar, fazer um laudo para a escola e já medicar. Muitas vezes as famílias já estão chegando para nós com laudos que outros eram, muitas vezes, a maioria das vezes não médicos, e já solicitando medicação. Então isso é muito preocupante, né? Porque nem todo mundo que tem TDAH precisa de medicação, concorda?
Sim, com certeza. Né? Como você... E depois é importante a gente até falar, né? Quando medicar, quando não medicar. Porque a gente, como você pontuou, o TDAH, o diagnóstico é a partir dos 6 anos de idade. E a gente usa algumas escalinhas para rastrear, né? Mas não é para diagnóstico, o diagnóstico é clínico. Assim, que vê toda a questão ambiental da criança. Mas desde muito pequeno, a gente consegue perceber que aquela criança pode ter alguns comportamentos que vão mais à frente se enquadrar como TDAH. E algumas crianças que têm algumas patologias prévias, elas têm uma predisposição a ter o TDAH. Por exemplo, hoje nós temos muito mais crianças prematuras. Os prematuros são muito mais viáveis do que eram há 25 anos atrás, quando eu formei. Então, as crianças prematuras, elas têm uma maior incidência de TDAH. Não só o TDAH, como o distúrbio de aprendizagem. Então, vem outras comorbidades. Crianças que já pequenininhas, as mães começam a perceber um distúrbio de sono. Muitas vezes essas crianças com distúrbio de sono, mais à frente, a gente vai perceber que elas vão evoluindo e elas também acabam fechando como TDAH. Crianças que têm atraso de fala, então hoje em dia a gente tem um aumento do diagnóstico de autismo. Muitas vezes as crianças nos primeiros anos de vida, elas têm esse atraso de fala, elas têm uma hiperatividade, uma desatenção, talvez, que os pais percebem, mas que, na verdade, conforme elas forem desenvolvendo, a gente vai percebendo que isso era o caminho do TDAH. E aí, por volta dos 6 aninhos, quando a gente recebe essas crianças, a gente consegue fechar um diagnóstico. E aí a gente vai, observando as características da criança, a gente vai falar se essa criança tem um TDAH, um subtipo hiperativo, desatento e combinado. Então, o hiperativo é assim, aquela criança que já chega, é muito inquieta, é muito agitada, ela não para, mas não necessariamente ela vai ser desatenta. Então, às vezes, a mãe traz e fala, a escola está queixando muito dele, ele não para quieto. Mas e como é que estão as notas? As notas estão ótimas, mas o problema é comportamental. O desatento, esse preocupa um pouco mais, porque a criança que tem desatenção, só a desatenção, que é muito mais frequente em meninas do que em meninos, muitas vezes é uma criança silenciosa, então é aquela criança que está sofrendo, que a Silmara disse que às vezes demora para fazer o diagnóstico, é uma criança que não incomoda, então está tendo um prejuízo pedagógico. Essa criança a gente tem que observar, rastrear, diagnosticar e já muitas vezes medicar, porque o desatento não melhora só com terapia. Quando a desatenção é importante, a gente tem que medicar. E o combinado, né, que já vem o combo, né, que vem a desatenção e a hiperatividade, e que também a gente vai ter que avaliar caso a caso para ver aqueles que vão precisar só de terapia comportamental, psicopedagogo, acompanhamento com psicopedagogo, ou as duas coisas, ou a medicação. E a gente estava falando, até a nossa estatística ficou um pouco diferente. Eu falei mais nível mundial, você falou mais 3 a 5. Na infância. Na infância, você né? 5 a 8 no global. Geral. Não, isso. Só queria frisar isso, que foi o global e a Andrea falou na infância. É importante a gente ter noção de etiologia. Qual a origem dessa... Assim, fala um pouquinho o que são as doenças do neurodesenvolvimento. O que é alterações do neurodesenvolvimento? São alterações que vão acontecer nos primeiros anos de vida, que saem do que é típico. Então, a gente tem aí o TDAH, o transtorno de fala, o autismo, que são as mais importantes. Mas o diagnóstico delas também é clínico, né? Então, assim, a gente vai... É muito importante estar fazendo seguimento dessas crianças, acompanhando o desenvolvimento, para perceber que elas estão saindo do que é o esperado, do que é o típico. Então, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, que eu só vou conseguir fechar o diagnóstico com mais idade por conta da questão do desenvolvimento cerebral. Ele está ligado ao lobo pré-frontal, e o desenvolvimento do lobo pré-frontal ele vai finalizar por volta dos 6 anos. Nas crianças que têm TDAH, essa finalização ocorre mais tardiamente. Então, crianças que têm TDAH, elas são um pouco mais imaturas, né? Então, por isso que a hiperatividade no início é esperada, porque nos primeiros anos de vida, esse pré-frontal não está ainda maduro, então a criança pode se agitar. Depois dos 6 aninhos, isso vai ter que estar consolidado, e aí se isso está fora do normal, você já pensa que pode se enquadrar como um TDAH. Não sei se era isso. Isso, eu até fiz essa pergunta, por quê? Porque muitos pais querem medicar muito cedo, muito precocemente. A gente tem que tomar cuidado justamente por causa dessa organização neuronal, porque a partir do momento que a criança tem mais maturidade, muitas alterações do comportamento elas vão melhorando. Sim. E aí sim, não precisa da medicação precoce. Eu estava falando de etiologia,
E nós não podemos esquecer quais são as principais etiologias. São diversas, né? Então é a parte genética. Essa frase eu gosto e vale para tudo. Bio, psicossocial e eu falo transgeracional também. Então tem o componente genético, tem o componente do ambiente, tem o componente individual. Nós sabemos dessa coisa individual, do psicológico, por quê? Porque muitas vezes a gente pega gêmeos monozigóticos, eu utilizo esse exemplo para inúmeros casos, e um tem, outro não tem. Então, assim, é só a genética, é só o ambiente? Não. É claro que a genética, como eu falei, é extremamente importante. E nós temos os fatores atrelados ao que a André tinha começado a falar em relação aos partos. Cada vez mais como a viabilidade dos partos prematuros, ou seja, as crianças, mesmo pré-termos, elas sobrevivem, elas vivem, isso não acontecia da forma que temos a possibilidade hoje em dia, anos atrás. Isso também faz com que o diagnóstico aumente, né? Porque ali também, muitas vezes, tem uma alteração de maturação neuronal. Então, assim, uso de álcool, drogas, cocaína, o próprio tabaco, no período gestacional, outras patologias, infecções no período gestacional, todas essas estão atreladas à possibilidade do TDAH. Até por isso, essa coisa médica da investigação é extremamente importante. Então, quando nós fazemos uma anamnese bem feita, que é coletar absolutamente todos os dados do paciente, aí nós temos a ideia dessa sistematização assim, de todo o desenvolvimento. Porque nós sempre precisamos perguntar quando atendemos, principalmente as crianças, os adultos também, mas as crianças é prioridade, que a gente observa como foi a gestação e todos os fatores psicológicos influem. Então, assim, foi uma gestação planejada, não foi planejada, teve uso de substâncias psicoativas, não teve, só fumou, só bebeu um pouco, bebeu em que faixa etária? Então, ali no primeiro trimestre, tem muita diferença as mães fazerem ingestão de álcool no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. Então, todas essas observações são feitas pelo médico ali durante a consulta, na anamnese. E depois, a partir da dúvida, realmente nós pedimos a colaboração, né, a avaliação com os nossos colegas, os neuropsicólogos, e aí sim, os neuropsicólogos avaliam, e também pedimos muitas vezes os psicopedagogos. Então, eu sempre gosto de falar sobre etiologia por esses fatores. São muitas possibilidades. E aí nós precisamos de uma anamnese bem feita. E isso eu estou sendo redundante porque é extremamente importante. Uma anamnese bem feita também ajuda no diagnóstico diferencial. Quais são os diagnósticos diferenciais? Nós temos aí, como eu comecei a falar, inúmeras crianças que são ansiosas, muitas crianças que estão com problemas ambientais. Gente, a gente não pode esquecer que muitas vezes, com essa vida atribulada, as crianças ficam presas, os pais trabalham muito e as crianças ficam agitadas. Mas não é uma hiperatividade característica de um TDAH, é uma hiperatividade de crianças que estão ali presas, elas estão se sentindo cerceadas, sem liberdade, e aí chega na escola, saem do ambiente de casa ou até mesmo em casa e ficam agitadas, mas de novo, são hiperativas? Não, tem que fazer uma reorganização familiar. E é claro, os pais muito preocupados querem sempre ajudar os filhos, mas muitas vezes a gente observa que eles ficam ansiosos com essa parte de medicação. Então, gente, eu sou médica, André é médica, a medicação é extremamente importante, mas nós temos muitos casos que eles precisam muito mais de terapia e de reorganização ambiental do que a medicação. Tanto é que os pais falam assim, nossa, achei que esse medicamento fosse fazer efeito. Aí usam a medicação. Aí eles pedem tanto, e muitas vezes algumas características faz com que prescreva outra medicação. Eles falam, nossa, mas não melhorou por quê? Porque realmente, principalmente nesses casos, nós observamos que outros diagnósticos diferenciais vão precisar ser feitos e muitas vezes é a terapia que vai ajudar na dinâmica. E também, às vezes, porque não é um TDAH, você está tratando errado. Às vezes a criança tem um transtorno ansioso que piora a atenção. Aí você faz um diagnóstico errado de TDAH. Não. Se você tratar a ansiedade, ela vai melhorar da atenção. Então, assim, também o diagnóstico tem que... Porque às vezes o TDAH vem com uma comorbidade, então ele vem junto com uma patologia principal. E aí você tem que tratar a patologia principal, porque se você tratar só o TDAH, é o que o pai vai falar, não, mas não funcionou. E outra coisa, terapia para criança e para família. Sim. Porque não adianta eu mandar a criança para o psicólogo e o pai continuar sendo permissivo em casa. A criança faz o que quer, não tem combinados, né? A criança eles não cobram responsabilidade. Ah, tem TDAH. É assim mesmo. Não, por mais que a criança tenha o nome de uma doença, um transtorno, na verdade, a gente tem que educar essa criança. Não falar, não, porque ele tem isso, vai ser assim, não. Porque você educando, você está tratando também, não deixa de ser uma terapia. Sim, o que eu estava falando, eu já falei em alguns programas anteriores,
a necessidade da família estar mais junto, sabe? Às vezes a criança, ela encontra diversas formas, muitas vezes até cansativa para nós pais. Eu sempre falo que a criança nos dá a resposta, eles falam o que eles estão sentindo, o que eles precisam. Então, muitas crianças começam a ficar extremamente agitadas e só querem atenção. Então, um dos diagnósticos diferenciais que nós precisamos fazer são as crianças que estão extremamente carentes, e aí sim a terapia é imprescindível. Estão extremamente carentes e vão ficando agitadas, e isso é desorganizador para os pais, para a escola. Então, o que nós observamos? Muitas crianças sendo medicadas e precisam de terapia, assim como outras não são diagnosticadas e sofrem muito. Se o seu filho está tendo dificuldades na escola e está um sofrimento muito grande, ele necessita de uma avaliação. É imprescindível, gente, imprescindível. Criança com dificuldade de aprendizado, nós temos que fazer diagnóstico. Existem inúmeros diagnósticos que precisam ser feitos, como eu falei, diagnósticos diferenciais, como a Andrea falou. Que às vezes é um distúrbio de sono, às vezes é um problema familiar, é um quadro de ansiedade, às vezes ele tem uma patologia de base, às vezes tem alguma deficiência, então... Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, André, sobre essa coisa da comorbidade, explicar direitinho o que é comorbidade, porque é o que você falou, né? Tem que tirar a principal e... Deixa eu só fazer um outro parênteses antes. Então, você falou muito sobre a genética. Então, a gente sabe que que o TDAH, ele é multifatorial, mas o componente genético é muito importante. Então, se eu tenho uma mãe ou um pai que tem TDAH, essa criança tem uma chance maior de ter TDAH. Mas quando eu falo em genética, as pessoas hoje pensam que tem um gene. Não tem um gene marcador. Ele pode estar relacionado a vários genes. Então, isso é importante, porque as pessoas ficam ansiosas e acham que a gente tem que também encaminhar para o geneticista para fazer a avaliação genética. Não é isso. Mas a gente sabe que tem vários genes que estão associados ao TDAH e essa é a parte genética. As comorbidades são o que vem junto com o TDAH. Então, uma criança que tem TDAH, ela pode ter um transtorno de aprendizagem, ela pode ter um transtorno de leitura escrita, ela pode ter uma dislexia, ela pode ter um transtorno de sono, ela pode ter uma enxaqueca, uma migrânia, ela pode ter um transtorno ansioso, né? Então, ela pode ter várias coisas junto nessa caixinha. Então, é o TDAH mais os amiguinhos, as comorbidades. E a gente tem, sempre que você avalia a criança, tem que ver, eu sempre converso com os pais, o que está pior nesse momento. E aí a gente tem um alvo. Tá? Então, a criança, por exemplo, ela até tem um TDAH, mas ela está sofrendo de ansiedade, está sofrendo bullying na escola, está sendo um sofrimento. Então, vamos tratar isso primeiro, porque senão a gente vai medicar tudo ao mesmo tempo e não vai chegar em lugar nenhum, não vai resolver o problema da criança. Outra comorbidade importante, não sei se vem ao caso agora, às vezes a gente acha que a criança está com uma dificuldade escolar, a gente esquece coisas básicas. A gente esquece, por exemplo, de encaminhar essa criança rotineiramente ao oftalmologista. Às vezes a criança até tem TDAH, mas ele está indo mal na escola porque ninguém percebeu que a visão dele não é boa. Então ele está lá, ele bagunça, ele não presta atenção. Aí você coloca um óculos, já aconteceu de eu pegar a criança, simplesmente colocou o óculos, doutora, melhorou muito na escola. Era o remédio da criança, era o óculos, né? Sim. Tem alguma outra coisa que você... Esse foi maravilhoso. Nossa, eu tenho um caso, inclusive em casa. Meu marido, médico, ele realmente, gente, não sei, sofreu, e tinha um esforço gigantesco, ele é extremamente dedicado, tem uma alteração da acuidade visual importante e foi diagnosticado lá por 8 anos. É claro, nós estamos falando há 30 e poucos anos atrás, né? Então isso faz toda a diferença. Mas por isso uma anamnese é extremamente necessária, sabe? A gente tem que ver o paciente como um todo e faz diferença, gente. Então, assim, eu vejo muitas crianças sendo rotuladas e outra coisa que você estava falando, essa coisa do rótulo, né? Então, criança, eles são maravilhosos, né? É uma inteligência, assim, eu falo que eles são alunos ou professores, eu falo que eles são professores. Lá em casa, eles nos dão aula, assim, com propriedade. A gente aprende muito. A gente aprende o tempo inteiro. E eu escuto muitas crianças falando assim, mas eu faço isso porque eu tenho TDAH. E assim, são alterações do comportamento de malandragem. Então, fiquem atentos, assim. Eu vejo muitos pais culpados, angustiados. Não fiquem angustiados, gente. É um transtorno como qualquer outro e faz parte. E como a gente falou estatisticamente, muitas crianças têm. Então, assim, não é culpa dos pais. E muitos pais que ficam culpados, eles acabam sendo permissivos. E isso é ruim para a criança. Então, a criança que pega o rótulo e tudo ela pode porque ela tem TDAH ou até outros transtornos, ou os pais que vivem muito culpados sendo permissivos, nós temos alterações do ambiente que não vão propiciar um tratamento efetivo, sabe? É um bom prognóstico. Eu lembrei de um caso agora, até interessante. Esse caso eu vi semana passada.
ele voltou comigo, né, eu atendo no hospital regional. E esse menininho, a queixa dele é que ele era muito agressivo com a mãe e com a avó. Só que na casa dele só tinha ele, o irmãozinho, que é menor, a mãe e a avó. Não tem a figura paterna em casa. E a queixa dele era agitação e agressividade. E aí, sempre que eu atendo as crianças, eu converso com elas, né? Não sou psiquiatra, mas eu converso. Aí eu comecei a conversar com ele, e assim, muito inteligente. Eu falei assim, e aí, o que você vai ser quando crescer? Ele tem 6 aninhos. Eu falei assim, eu vou ser especialista, eu vou ser professor de linguagens. Eu falei, de linguagem? De português e inglês. Então, assim, ele era centrado, ele conversava com você, e aí eu virei pra mãe que estava junto, eu falei, e a escola? A escola tá queixando dele? A escola não queixa dele. Então, assim, ele tinha aquela agitação, ele tinha aquele comportamento só em casa. E a escola não queixava. E sempre, quando eu atendo essas crianças, eu peço para a escola escrever para mim. Mandar um relatório dizendo como essa criança é na escola. Porque uma coisa é você receber a queixa da família, que essa criança não para, que essa criança é agressiva, que a criança não faz tarefa, que não quer registrar. E outra coisa é chega na escola, que é outro ambiente, que ele respeita a professora e que ele está correspondendo às expectativas com relação ao desempenho acadêmico. Então, esse caso é muito legal porque parece que não, mas é algo muito comum em muitas patologias. A figura de um elemento, pai, mãe, no ambiente familiar faz muita diferença. E como eu falei, as crianças são muito perspicazes, né? Se elas notam que elas conseguem reinar, elas começam a reinar com uma propriedade. Viram reizinhos, assim, e os adultos, os submissos, né? Então, essa observação e um olhar de amor. Gente, eu vejo muitas famílias que ficam culpadas, sem um olhar de amor, e isso não é saudável. Como assim um olhar de amor? Exatamente. Tem a mãe, tem a avó, é o melhor que elas podem, tenho certeza que nesse caso elas são esforçadas, mas tem que colocar limite. Gente, lembre-se, o limite é o outro vértice do amor. E limite, ele nos traz segurança, autonomia. Se para nós adultos ele traz isso, né? Imagina para as crianças que estão precisando, estão começando a identidadezinha, estão se organizando, precisam acreditar nelas, né? Então, essa relação com autonomia e segurança é extremamente importante em ambientes que tem limite. A gente nota muita diferença. Então, muitos casais ou muitas famílias, muitas pessoas ficam angustiadas por não terem uma família ideal. Gente, não existe o ideal, existe o que é possível. E quanto mais nós conseguimos olhar com amor para o que nós temos hoje, mais organizado a gente pode se tornar, inclusive amanhã. Nós vamos conseguindo conquistar caminhos novos, novas formas de viver, mas aceitando a realidade de hoje. E como eu falei, prestem atenção, tem muitas coisas que é realmente atrelada à falta de limite com as crianças. As crianças são extremamente perspicazes. A gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante. As telas, hoje essas crianças expostas aos celulares, a essa tecnologia, então eles ficam mais ansiosos, mais agitados, e esses quadros às vezes ficam muito mais gritantes, né? E aí acaba que as crianças têm um diagnóstico precoce, e às vezes só que você modular o ambiente, que você falou o tempo todo, essa questão ambiental, você diminuir as telas, você controlar, porque às vezes as famílias estão cansadas, às vezes os pais falam, eu estava tão cansada, aí eu deixo. Só que você começa a deixar e vai ficando demais. A casa está um silêncio porque está no celular, mas na hora que ele desliga, ele vem com aquela energia ao cubo, né? É que a energia acumulada que eu falei assim, hoje as crianças estão muito presas, né? E criança precisa correr, criança precisa de movimento, né? Então, isso é uma coisa que, dentro do consultório, eu sempre pergunto, fica nas telas, quantas horas? E aí, justamente por conta disso, a gente tem que insistir com as famílias que a criança tem que fazer outras atividades. Às vezes a mãe fala, tem muita energia, então põe na natação, se puder. Sim. Põe na atividade física, criança que está na rede pública, de manhã na escola, à tarde no projeto, sabe? Tira essa criança de casa, coloca essa criança para fazer outras atividades, para ficar com outras crianças. Agora, com essa nova lei, que as crianças não podem usar celular na escola, tá ótimo. Porque as crianças, elas podem ser elas mesmas. Então, na escola elas interagem, elas brigam, elas reclamam, no recreio elas querem correr, mas antes não, antes elas pegavam, porque dependendo da faixa etária eles liberam as telas e ficavam, nem interagiam umas com as outras, né? E não focavam direito, aí piorava a atenção.
Não, e sem contar o vício, né? A gente teve um programa que eu falei, até falei de dificuldade em casa, citei como exemplo pessoal, e na verdade, assim, nós somos todos interdependentes. E criança precisa de criança. Gente, criança que convive só com adulto é outro problema. Talvez esse caso, eu não sei especificamente, mas se tem só a mãe, a avó e falta criança. Criança precisa de vizinho, criança precisa de escola, criança precisa de grupo. É como a Andrea falou, todos os bairros têm projetos, hoje em dia está muito interessante isso. A maioria dos bairros, nem todos, mas tem projetos, assim, com jogos de equipe, que é outra coisa maravilhosa, né? Os jogos em equipe, eles ensinam diversas coisas. Então, criança precisa de criança precisa de movimento. De conexão. Exatamente, é conexão, porque todos nós, enquanto seres humanos, nós somos todos interdependentes, não dependentes, né? A criança até é dependente, nós somos interdependentes e nós precisamos de comunicação, conexão e, de novo, tem coisas que fica redundante, mas é que criança precisa de criança. Criança no ambiente com adultos acaba virando mini adultos e crianças definitivamente não são mini adultos. Crianças é um outro universo, a formação neuronal, o desenvolvimento, é tudo muito, muito diferente. Eu penso que nós poderíamos... Você tem que passar por essas fases. Sim, porque senão cobra, né? Lá na frente eu falo que quem não vive a infância nem a adolescência vai querer viver a infância e muitas vezes na idade adulta vai querer viver a adolescência. A gente podia falar um pouquinho de tratamento, assim, o que você pensa que seria importante passar para os sobre pessoas? Tratamento, sempre que eu recebo um pacientinho novo, dependendo da faixa etária, a não ser aquele caso gritante que quando chega já na sala eu já falo, não, essa criança eu preciso medicar, porque senão ele não vai conseguir ficar na sala de aula, não vai conseguir fazer a terapia com o psicólogo, mas sempre eu sento com os pais, explico as opções de tratamento que nós temos hoje. Nós temos medicações estimulantes e não estimulantes, né? E explico os efeitos colaterais dessas medicações e pondero com eles primeiro, né? Fazendo um diagnóstico, mandando para a equipe multi, começar o tratamento primeiro só com acompanhamento comportamental, com psicólogo comportamental, com psicopedagogo, e ver como é que vai ser o desempenho dele escolar. Dou um prazo para essa criança. A criança não está evoluindo, as queixas escolares estão gritantes. Aí a família volta e aí eu discuto tratar. E aí eu dou as opções, né? Que são, hoje, um é bem conhecido, que é o metilfenidato. As famílias até muitas têm muito receio, né? De tarja preta, porque ficam preocupadas com dependência. Então, nós temos medicações de segunda linha, que já eram usadas até antes do metilfenidato, por exemplo, uma imipramina, hoje no Brasil já chegou a tamoxetina, que são medicações não estimulantes e que também ajudam, né? Eu sempre explico para os pais que as medicações não fazem milagre, elas ajudam, mas se não tiver a retaguarda da terapia, né, do comprometimento familiar, a medicação por si só não vai trazer aquele benefício que eles esperam, né? Você quer que eu fale o nome das medicações? Não, só assim mesmo. Porque eu acho que cada caso é um caso, né? Então você tem que ver o perfil do seu paciente, da família, ponderar, porque muitas vezes a família também não quer medicar, então às vezes eu deixo. A gente vai, eu combino assim com eles. A hora que a gente vê que não dá mais, a gente rediscute, refaz nosso contrato da medicação. Por quê? Porque aquela criança já fez tudo que a gente orientou, fez o psicopedagogo, chegou no limite, e agora ele está tendo um prejuízo pedagógico, ele começa a ficar desinteressado da escola. Então, vamos medicar. E aí eu vou sentar e vou ver a melhor medicação. Às vezes eu acho que a melhor medicação é um psicoestimulante, é um metilfenidato, mas não dá certo. E eu explico para os pais que o tratamento ele é individual. Não existe um tratamento que vai... mas o filho da vizinha usa aquela medicação que dura 13 horas. Tá, mas o seu filho não vai começar por aquela e pode ser que aquela medicação não dê certo para o seu filho. A gente vai devagarzinho e assim, às vezes dá errado a primeira tentativa e a gente tem que ir ajustando. Então, esses são os acordos que eu faço quando eu vou tratar. Existem famílias que já chegam querendo medicar. Eu sou sempre muito ponderada. Às vezes eu realmente não quero medicar de início. E eu sempre tento convencer do contrário. A não ser que aquela criança, eu perceba que não tem jeito. Já em sala de aula, de consultório, já no consultório, a gente consegue perceber se aquela criança vai precisar de medicação, concorda? Tem criança que chega lá e que você... Quando a criança traz o olho, é a sensação, né? A gente chama... E depois de uma experiência que a gente tem, eu também sempre gosto muito de ver o material escolar. Então,
quando as crianças vão no consultório, os pais sabem, eu gosto de ver as provas, eu gosto de ver os cadernos, porque às vezes não é só um TDAH. Às vezes, apesar de ter o laudo neuropsicológico, eu que vejo que ele tem um transtorno de aprendizagem. Eu que percebo que aquela criança pode ter uma dislexia e que ele não vai melhorar só com a medicação. Então, isso também faz parte, né, da minha anamnese. Então, eu faço uma história bem feita, eu peço para ver, eu faço o exame físico, o exame neurológico, eu peço a minha matéria escolar, eu peço uma resposta da escola, a escola me contando como está vendo essa criança, e aí eu pondero o tratamento ou só comportamental, ou medicamentoso, ou as duas coisas. Eu sempre falo que tudo na vida, se nós compararmos a natureza ao próprio corpo humano, tudo nós temos respostas, é mais fácil. Então, por exemplo, gente, equipe multiprofissional é extremamente importante. Então, é o médico, é o psicopedagogo, é o neuropsicólogo, a escola e principalmente o ambiente familiar. Então, assim, com toda essa integração, essa conexão entre ambos, formando uma equipe, o sucesso, a possibilidade de sucesso é muito grande. Mas nós precisamos de todos esses elementos. Nem todos têm acesso. O SUS, ele disponibiliza em alguns lugares. E, de novo, o olhar de amor a gente faz o que é possível e vocês pais precisam olhar com amor e acreditar, vocês estão fazendo o melhor de vocês. Gostaria de falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Que a escola pública agora, eles estão tendo, por exemplo, aqui eu vejo que tem, a Secretaria de Educação tem uma comissão que às vezes vai na escola, sim, avalia as crianças, ela oferece psicopedagogo, às vezes as mães falam, não, doutora, na escola tem psicopedagogo, isso é muito legal. Tem a sala de recurso, né, então nós médicos avaliamos a criança, fazemos um laudo, pedimos sala de recurso, pedimos uma atenção diferenciada. Não dá para ter um professor só para aquela criança, mas um professor que às vezes vai lá e dê uma atenção diferenciada para aquela criança em sala de aula. Então, mesmo em quem tem menos recurso, que está dependendo do SUS, as escolas públicas têm dado uma certa retaguarda, têm oferecido algumas coisas. Então, acho que isso é importante lembrar. Eu atendo tanto paciente em consultório como paciente que não tem convênio, que não tem esses recursos, eu percebo que eu recebo laudos de professores maravilhosos, que você vê o comprometimento daquele professor com um aluno, que ele fala para você daquela criança, tipo assim, ele tá olhando para aquela criança. Então, isso eu queria falar que isso existe também. O olhar é extremamente importante. Então, nosso podcast foi sobre TDAH, faremos outros em assuntos relacionados ao neurodesenvolvimento. Espero que faça sentido para vocês, uma ótima semana e quarta que vem estarei aqui novamente. Tudo de bom para vocês. td1noticias.com, a notícia no seu celular.